Como perdi o medo de falar em público na igreja. Nesse vídeo eu quero trazer aqui para você duas dicas importantes de como, com o passar dos anos, eu fui aprendendo a perder esse medo de falar em público. E tenho certeza que essas dicas podem ajudar você, se você é um líder na sua comunidade, se você participa na igreja e quando precisa falar, subir ali no palco, você fica nervoso, as mãos ficam suadas, coração acelerado. Então, essas dicas aqui são para ajudar você, para que você possa ficar mais tranquilo e ir perdendo esse medo de falar em público. É algo que a gente vai muitas vezes adquirindo com o passar dos anos. E antes de compartilhar isso com vocês, eu estava aqui pensando, lembrando quanto tempo que eu já ministro louvor na igreja e realmente me assustei como o tempo passa. Já são 20 anos mais ou menos em que eu participo na área do louvor e agora também nos últimos anos eu tenho também pregado na igreja. Então a gente vai aprendendo algumas coisas pela graça de Deus em como ficar mais tranquilo, né? Descansar o coração, e eu quero dar para você aqui nesse vídeo duas dicas de como a gente pode ficar mais tranquilo, perder esse medo de falar em público. Antes da gente chegar nesses pontos, eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, é muito importante. Também curte o vídeo aqui e compartilha e comenta aqui para que o canal cresça e nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Então vamos lá. Dica 1 de como a gente pode perder o medo de falar em público. Dica 1 é assim, é você pensar, ora, se eu errar, não tem problema. Veja, o grande motivo do nervosismo, um dos grandes motivos de ficarmos nervosos, ansiosos, é porque no fundo do nosso coração nós temos um medo de errar. Nós temos um medo de falhar. Às vezes quem vai tocar, de fazer a execução errada do instrumento, quem vai pregar ou falar alguma coisa, de se atrapalhar com as palavras. Então, esse medo de errar, ele realmente nos gera muito nervosismo, muita ansiedade. Então, a primeira coisa que você tem que parar e pensar, ora, e se eu errar? Não tem problema. Por que não tem problema? Porque quando você está lá, diante das pessoas, diante da igreja, você não está lá para impressionar a igreja, impressionar as pessoas. O reconhecimento que nós buscamos deve ser apenas o reconhecimento de Deus. Com relação à igreja, eu estou lá para servir a igreja, não para receber o reconhecimento deles. Você percebe a diferença? E aí eu entendo, eu vou percebendo que nós todos somos iguais. A igreja, cada uma das pessoas que estão ali na igreja são meus irmãos e eu não preciso ser visto como alguém superior. Ou seja, se eu estiver lá no palco, eu cometer um erro, ok, este é quem eu sou. Eu sou essa pessoa capaz de errar e eu não preciso buscar impressionar as pessoas. Percebe? O meu grande alvo é impressionar e receber o reconhecimento de Deus e não da igreja. E isso vai libertando o meu coração. Veja só, eu quero trazer uma base bíblica para isso aqui, assim como tudo aqui no nosso canal, nós sempre buscamos base bíblica. E eu quero te mostrar Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10. Veja o que ele diz. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Percebe? Paulo está colocando na balança. O que eu estou buscando? O favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu preciso sempre questionar o meu coração. Veja, eu tenho buscado o reconhecimento das pessoas ou o reconhecimento de Deus? Aí ele segue, ou procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Percebe que sério esse texto aqui? Ou seja, se o meu coração ainda está mais preocupado em agradar pessoas, eu me torno incapaz de agradar e de servir Jesus. O meu coração tem que estar sempre prioritariamente preocupado em servir a Cristo.
em honrar a Cristo, em ser agradável a Ele, e não em impressionar as pessoas. E conforme eu vou entendendo isso, eu vou percebendo isso, o meu coração vai se tranquilizando. Outro texto importantíssimo está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 44. Observa que esse texto aqui, Jesus está se dirigindo justamente para os líderes judeus. E ele diz assim: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Veja, Jesus estava censurando aqueles líderes, dizendo: como que vocês vão crer em mim, na minha mensagem, visto que vocês estão buscando a glória uns dos outros? Eles viviam, esses líderes, para impressionar uns aos outros, para impressionar homens, mas não viviam com um coração voltado para Deus. Olha que grave essa mudança, como nós precisamos estar atentos de que o nosso coração não está ali preocupado em impressionar pessoas ou agradar pessoas, mas sempre o nosso coração precisa estar voltado em agradar a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 42, Jesus faz a mesma advertência também aos líderes religiosos. Ele diz assim: ainda assim, muitos líderes judeus creram nele. Aqui, na verdade, é o João, né? Ele está fazendo um relato, dizendo: ainda assim, mesmo que eles ouviram Jesus, muitos líderes judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, olha só, eles não confessaram a sua fé. Alguns perceberam que de fato Jesus, por suas palavras, por seus milagres, ele de fato era quem dizia ser. Mas olha o que o texto diz: mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Olha o texto aqui, versículo 43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Veja como isso é sério. Eles não confessaram Jesus, porque os seus corações preferiram ser aprovados pelos homens, pelos fariseus, pelos líderes, ao invés de buscarem a aprovação de Deus. Por isso, essa primeira dica aqui é tão importante, de você ir trabalhando o teu coração em dizer para você mesmo: olha, se eu errar, tá tudo bem. Esse é quem eu sou, porque afinal de contas eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para ser reconhecido por Deus. E isso vai influenciando tanto o nosso coração, que você vai entendendo que você, quando está ali para trazer uma ministração no louvor ou para trazer uma pregação, você não está ali para trazer a sua opinião. Nestas questões, a nossa opinião é secundária. O que tem a primazia numa ministração, numa pregação, é a palavra de Deus. Por isso nós devemos ter menos historinhas para contar, menos coisas a nosso respeito e mais palavra de Deus, e mais leitura das Escrituras, mais exposição das Escrituras. Porque eu vou entendendo que a questão não é mostrar quem eu sou, mas é revelar a palavra de Deus. Porque as minhas opiniões são incapazes de salvar alguém, de tocar o coração de uma pessoa. Mas a palavra de Deus, essa sim, essa é poderosa para transformar, essa é poderosa para trazer vida. E quanto mais eu compreendo isso, mais eu desejo mostrar Deus, revelar a Deus para as pessoas. E mais eu entendo que pouco importa as minhas opiniões e quem eu sou. Então eu vou ficando menos preocupado, meu coração vai descansando mais. Mesmo com o fato de que eu erre, que eu cometa algum deslize ali na execução ou nas palavras, porque isso não importa. O que importa é Cristo ser glorificado, a sua palavra ser glorificada, e isso vai trazendo mais tranquilidade ao nosso coração. Então, essa é a dica número 1. Se eu errar, não tem problema. Eu estou ali para servir a igreja e mostrar a Cristo, ok? Dica 1 é essa daí. A dica número 2, muito importante: viver o que você fala lá na frente.
é muito importante que você de fato viva aquilo. Não suba no palco de uma igreja para falar de coisas que você ainda não vive. Espere, converse com seu pastor. Não se exponha a dizer coisas lá na frente que você ainda não está vivendo. Isso é muito perigoso. É preciso que você fale lá no palco da igreja, diante das pessoas, aquilo que você realmente é. Por quê? Porque é disso que vem a tua autoridade. A autoridade em falar aquelas coisas, essa autoridade ela só existe na mesma proporção em que nós vivemos aquilo que falamos. Veja, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29, olha o que o texto diz. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Jesus termina o grande sermão dele, o Sermão do Monte, e as pessoas estão maravilhadas. Elas estão impressionadas com a sua doutrina, com o seu ensino. E veja o que o texto diz. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, muito provavelmente os escribas falavam de maneira bonita, de maneira até impressionante. No entanto, eles não viviam o que falavam. Então, as pessoas percebiam que eles não tinham autoridade no que diziam. Agora Jesus, como Filho de Deus perfeito, tudo aquilo que ele falou era fruto de quem ele de fato era. E as pessoas perceberam, isso se torna perceptível para a igreja. Então, essa segunda dica é importantíssima. Viva o que você fala lá na frente. Esteja disposto a viver o evangelho em cada pequeno detalhe, em viver uma vida de santidade e de rendição ao Senhor. Porque caso contrário, não se engane, quando você chegar lá na frente, quando você falar, as pessoas vão perceber. As pessoas vão sentir que ali não existe uma autoridade verdadeira, mas é preciso vivermos o que falamos. É muito importante isso para que nós sejamos como Cristo e não como os fariseus, que só tentavam aparentar. Tinham palavras bonitas, mas não tinham um coração quebrantado diante de Deus. Então eu queria deixar essas duas dicas aqui para você, tão importantes, para que a gente possa perder o medo de falar em público. Então, dica número 1, se errar, não tem problema. Nós estamos ali para servir a igreja, para mostrar Cristo para a igreja. E segundo, viva o que você fala. Seja quem você de fato é na palavra de Deus, para que você estando ali, falando às pessoas, você fale aquilo que você de fato carrega no coração. Você realmente esteja ali para transbordar sobre a igreja aquilo que você viveu durante a sua semana. A gente precisa ser, na igreja, quando falamos lá, apenas um transbordar daquilo que nós já somos em nossas casas, em nosso dia a dia. Ok, querido? Que essas duas dicas possam ajudar você, se você fica às vezes muito nervoso, muito ansioso quando precisa pregar, falar alguma coisa, ministrar na igreja, que você possa colocar isso no seu coração, crescer no conhecimento, que essas palavras aqui, que essas dicas possam te ajudar. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.